Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio do podcast Irmãos Dias. Temos um convidado especial, fica aí. Vamos falar tudo sobre criptomoedas, principalmente que vocês gostam. E com quem eu estou hoje? Com meu irmão maravilhoso. Como é que você tá, hein, meu amor? Estou ótimo, mais um episódio aqui. Nós vamos falar de um tema, Carol, que o pessoal tem procurado muito. Como fazer renda passiva com criptomoedas. E hoje a gente trouxe o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa, nosso convidado de hoje. Fica até o final, gente, que olha, tá especial, tem muita dica. A gente tava falando aqui nos bastidores, o Rodolfo que lançou um curso agora de criptomoedas, tá sendo super procurado. Então nós vamos extrair aqui muita coisa do Rodolfo. Fica até o final que você não vai se arrepender. Você que quer saber sobre criptomoeda, NFT, bolsa de valores, fica aí. Agora a gente vai apresentar o Rodolfo, que fala com 105 mil pessoas no Instagram. Quero até te agradecer, porque o Rodolfo é uma pessoa extremamente generosa. No meu começo, foi uma das pessoas que mais me abraçou. Sabe, estudei o curso do Rodolfo, vale muito a pena. E criou o Vamos Pra Bolsa e também um best-seller, que é o Perguntas e Respostas para Fundos Imobiliários. É isso mesmo? É isso aí, isso aí. Chegou de Dubai, veio pra cá, vida Pois ganha. nem passei em casa, no escritório, não passei nada pra vir direto pra cá, porque a gente tá há um tempo falando, né, pra fazermos algo, conversarmos e tal, e finalmente saiu. Então, é um baita prazer estar aqui com vocês e muito bom ver sua evolução, Carol. Obrigada, irmão. Poxa, hoje é de fato uma referência aí na educação financeira e investimentos para mulheres, porque acho que tem que ter mais rostos assim, né? Afinal de contas, é muito comum a gente ter homem que lida com dinheiro, mas mulher lidar com dinheiro, acho que tem um paradigma gigantesco e você consegue trazer isso muito bem para a galera. E, bom, o André também traz sempre ótimas colocações, né? Então, acho que vai ser um bate-papo aqui bem legal. Obrigada. Show de bola. Rodolfo que veio aí com a voz de locutor. Né? Então vai ser uma apresentação muito legal. Antes de começar aqui, Carol, vamos falar do nosso patrocinador. Tem novidade hoje, tá? Tem novidade, pessoal. Seguinte, pra gente começar a ajudar você a investir, isso não veio do patrocinador, isso veio aqui, eu e Carol Dias. Nós vamos sortear aqui, tá certo? R$50 em ações pra você começar a investir na Toro Investimentos, tá certo? Então, pra você participar, você tem que curtir, né, esse episódio, clica aqui no botãozinho que deve estar aparecendo por aqui, curte o botãozinho do nosso vídeo, tá certo? E comenta embaixo, eu quero participar. E aí você já vai estar concorrendo aí a R$50 em ações que vai cair direto na sua conta ali na Toro. Mas, se você já tem conta na Toro, maravilha, você já pode participar também. Se você não tem conta na Toro, vem aqui embaixo, tem que ser nesse link, tá certo? Clica no link, Pra gente poder fazer o sorteio depois. Então clica nesse link, abre tua conta, e aí quando você ganhar o sorteio, a gente vai entrar em contato, quem for o ganhador, e a gente vai depositar na sua conta, ou eu ou a Carol vai sair da nossa conta corrente pra você, tá certo? Então, além do que, Carol, fala das planilhas. Detalhe, você que investe aí, que tá começando, meu amor, Toro, taxa zero de corretagem, tem cashback em fundo. Carol, vou investir em fundo. Você recebe uma parte do dinheiro em conta corrente de cashback e tem mais a plataforma. É simples, pessoal. É isso que tem que ser para você começar a investir, uma plataforma descomplicada e mais 2 presentes. Planilha de organização financeira para você começar a investir, que a gente quer que você comece, e rebalanceamento de carteira. Certo, Andrezito? É isso aí, ó. Sorteio, 50 na tua conta, 2 planilhas. Abre tua conta aqui e você já tá concorrendo. Então, bora lá, tá certo? Agora, para ganhar a planilha automático, mesmo que você não seja o ganhador, vai lá, abre tua conta, coloca R$1. R$1 já R$10, o que em for. algum investimento vai chegar no teu e-mail automático. Agora vamos lá, vamos começar a entrevista. De fato, vamos lá, Rô. Uma coisa que eu tenho curiosidade é sempre a história da pessoa. Uhum. Como é que você começou Vamos Pra Bolsa? Você tem... você deve ser formado, deve ter feito alguma faculdade, né? Que eu Sim. sei. E como é que você teve a ideia de falar, pô, vou criar esse canal? Como é que foi o começo? Tá, assim, eu sempre quis ter a minha grana e ter a minha liberdade, não depender do meu pai. Então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar no mercado de família como estoquista. Então, eu trabalhava como repositor, às vezes caixa ali, de domingo a domingo, para ter a minha grana. Porque tinha passeios da escola, tinham festas de 15 anos, né? Era entre 14 e 15 anos, tinha muitas festas de 15 anos, eu era muito chamado para ser um dos 15 casais ali, tinha que alugar o terno e tal. Eu não queria onerar esse custo pro meu pai, porque em casa nós somos em 3, né? Comigo e mais 2. A minha mãe, ela é do lar, ela é artesã e fica em casa, então só meu pai trabalhava. Então, para não onerar ele, eu comecei a trabalhar ali com 14 anos. Com 16, eu entrei na Fundação Bradesco, trabalhando como estagiário de TI.
Então, eu estudei minha vida toda na Fundação Bradesco e comecei lá como estagiário de TI aos 16 anos. E TI era algo que sempre para mim foi promissor. Vejo ainda como muito promissor, né? É algo muito interessante, cada vez mais a população ela tá mais tecnológica. Mas uma chavinha para mim mudou e virou, né? Que vai ser correlato aí ao Vamos para a Bolsa, em 2016, que foi quando eu fui atender um gerente de estatística da Fundação Bradesco. Ele estava com problemas lá no Wi-Fi dele, eu fui lá ajudá-lo. E ele estava com o computador dele e uma segunda tela. E nessa segunda tela estava com o home broker aberto. E, cara, a primeira vez que eu vi um home broker, parecia um painel de avião, sabe? Piscando, verde, difícil, né? vermelho, muita informação. Como que ele sabia ler tudo aquilo? Petro 4, o que é Petro 4? Então, muita coisa estava rolando ali. E ele mostrou para mim que ele investia na bolsa e que ele tinha ali um patrimônio de R$500 mil. E aquilo me chamou muita atenção. Porque às vezes você vê, poxa, a pessoa tem R$500 mil, R$1 milhão, às vezes é de um reality show, não é uma pessoa perto de você, principalmente se você vem lá de baixo. Geralmente é uma pessoa, enfim, muito afortunada que tem esses recursos. E aí quando eu vi que, poxa, ele era novo, ele tinha um carro legal, ele fazia viagens legais e ainda tinha aquela grana, eu falei, cara, eu quero fazer o que você faz. E aí eu quis começar a investir a partir daquele momento, porque ele me mostrou que, Isso poxa, com 16 anos. Não, eu comecei como estagiário aos 16 anos, Ah, entendi. só que eu comecei e olhei, né, para a bolsa ali em 2016. Então, eu estava ali entre 20 e 21 anos. E aí, poxa, tinha ali a PLR, tinha 13º, tinha tudo que você recebia, né? Poxa, o banco é sempre um pai para isso, né? Não é aquele baita salário, mas em termos de No benefícios bônus é muito bom. E eu comecei a poupar tudo aquilo e investia sempre na bolsa. Tudo na bolsa. Em 2016, porque ele me ensinou a bolsa e, poxa, 2016, quem se lembra, a bolsa estava lá no chão, impeachment da Dilma e tal, e tudo que você colocava dinheiro na bolsa, ia. Não precisava ser um grande gênio, porque, putz, retomou e tudo fluiu super bem. Só que aí chegou 2017, e veio o Joesley Day. E no Joesley Day, eu estava 100% posicionado em bolsa. Eu lembro até hoje, né, o dia 18 de maio de 2017. E o mercado estava fechado, né? Já a gente vai falar de criptos, né? Algo que até me chama atenção em cripto é que, poxa, o mercado 24/7. Tudo que está acontecendo é real time e tudo está sendo ajustado ali no preço. Diferente do mercado de ações aqui no Brasil, por exemplo, que, poxa, você tem um horário pré-determinado para que ele funcione. E aí a gente sabia que daria algum problema pelo possível envolvimento do Michel Temer, né? O presidente em exercício com o Joesley Batista, só que a gente não sabia o tamanho desse problema. E aí, no dia 18 de maio, aquela baita queda na bolsa, Circuit Breaker, caiu 10%, algumas empresas caíram ainda mais. E ali eu vi a fragilidade de estar exposto a uma só estratégia. E a partir dali que eu comecei a olhar de uma forma mais diversificada. Porque eu não queria que com os investimentos, cara, sei lá, eu deixasse de dormir, que foi o que meio que Exato. rolou para mim. Eu não consegui dormir direito, eu acordei super cedo, já acordo aquele frio na barriga, porque O você sabe, coração acelera, você né? sabe que vai dar merda, você só não sabe o tamanho dessa merda que vai acontecer. E aí, a partir daquele momento, eu falei, poxa, eu não quero investir só em ações, eu quero olhar para outras coisas. Eu quero ter reservas, por exemplo, quero ter minha renda fixa ali para quando a coisa apertar, eu conseguir investir. E a partir dali, a minha carteira ela foi mudando. Então, acho que muito da minha carteira hoje é uma evolução de tudo que eu passei. Então, às vezes, até as pessoas olham a nossa carteira hoje já diversificada, pensando em Brasil, exterior, criptomoeda. Não nasceu assim. Nasceu assim a Exato. sua? Não, a gente tomou tombo também, todo mundo. É o que você falou, é muito importante essa diversificação, porque assim, Uhum. a gente viu isso de novo em 2020, né? A bolsa bate 120 mil pontos. Tá ruim no áudio aqui? Não tá dando problema? A bolsa bateu lá 120 mil pontos, todo mundo começou a entrar, e quando veio um momento ali, né, que a gente teve circuit break, tudo que a gente passou da pandemia, o pessoal se desesperou. Então, você tem que saber o seu perfil de investidor. E foi o que você foi percebendo ao longo do tempo. Seu perfil, né, e também que você precisaria ter uma diversificação. E a gente fala muito disso, né, André? A Não, gente com vê- certeza. Eu acho que 2020 ensinou muita gente, né, Rodolfo? Porque, Uhum. desculpa. Eu acho que 2020 ensinou muito isso, porque muitas pessoas vieram para a bolsa ali em 2018, 2019, né? A Uhum. bolsa subindo, 2019 entrando um novo presidente, uma nova equipe econômica com Paulo Guedes, com Bolsonaro. E aí o pessoal falou: bom, o Brasil vai voar agora. E aí 2020 veio a pandemia. Tava todo mundo se posicionando em bolsa, com a Selic recuando, né? Pós era PT, depois a Selic veio recuando. Cara, quando veio ali um vírus chinês, começou a derrubar as bolsas de valores, tinha gente que não dormia. Eu também fiquei com dor de barriga. E ali todo mundo começou a mudar um pouco mais a sua estrutura. Você começa a investir um pouco mais nos Estados Unidos, você começa a investir um pouco mais em cripto. Foi o que o Rodolfo falou. É importante você diversificar. E às vezes com esses tombos que a gente toma, com esses sustos que a gente toma,
a gente vai ficando o quê? Mais cascudo, mais experiente, e a gente vai ajustando a nossa estratégia de forma para se proteger também. Até ia te perguntar isso, Rodolfo. Uhum. Nessas mudanças que você fez, você chegou a colocar parte do patrimônio nos Estados Unidos também? Sim, com certeza. Eu acho que o ponto é esse, né? A ideia é que as pessoas elas tenham em mente que não dá para comparar o capítulo 1, 2, 3 delas com o nosso capítulo 20, por exemplo, né? A gente está um tempo a mais no mercado e a ideia de estar aqui nesse podcast, por exemplo, é compartilhar esse conhecimento com as pessoas para que elas possam acelerar nessa curva de aprendizado e possam ter uma carteira que ele fica tranquilo com ela, que eu acho que isso é fundamental, e também consiga ter ótimos retornos, né? Então, o que você falou de exterior foi muito uma questão na minha carteira de sabendo o que vai rolando, né? Então, em 17 teve o Joesley Day, eu aprendi ali a ter uma reserva de oportunidade, ter a minha renda fixa e ter também ativos correlacionados, ativos com exposição a dólar. Porque eu me lembro de ver, por exemplo, o Banco do Brasil caindo bastante, mas Klabin, naquele dia, saltou muito, porque o dólar disparou. Fibria, que existia na época ainda, disparou porque são empresas dolarizadas. Então, O aprendi VEG ali... deve ter dado um... Então, porque mesmo ações, a galera geralmente coloca numa mesma cesta. Mas não é assim, tem perfis de ações diferentes, tem small caps que tendem a sofrer mais, as large caps tendem a sofrer menos. Então, você vai entendendo isso com o tempo. Aí, em 2018, entraram os fundos imobiliários na minha carteira. Eu comecei a entender mais sobre essa indústria e, poxa, curti muito essa questão de estar exposto a imóveis que me geram uma renda todo mês, isento de imposto. Então, foi inserido aí na minha carteira. E também tem a própria questão das criptomoedas que começaram a surgir ali naquele momento, só que ainda de uma forma bem pequena e com o Bitcoin. Eu não olhava ainda para outros projetos, era mais o Bitcoin ali naquele cenário. E aí, em 2019, que veio a exposição no exterior. Porque eu comecei a olhar e pensar de uma forma global mesmo. Acho que até você viajando, né, para fora e tudo mais, você começa a perceber, poxa, você vai investir aqui no Brasil. Você tem um Itaú da vida, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil. Você encontra Itaú aonde? Aqui no Brasil e muitas vezes em alguns países próximos daqui. América do Sul aqui. Mas você vai lá para a Europa, tem Itaú? Não, Você vai lá para a Ásia, tem Itaú? não. Não, Agora- exatamente. Apple, você vai para a Tem. Europa, tem? Você vai para a Ásia, tem? Todo Cara, lugar tem, né? Aquela massinha. Você vai pra lá, vai pra cá, tem, né? então, o grande ponto é, quando você investe de forma dolarizada, você sai de algo que é regional, de algo que é doméstico, de algo que está muito suscetível a uma política local, para você estar exposto a algo que, poxa, independentemente da política de algum lugar, vai continuar funcionando. Assim como com a Rússia, por exemplo, mais Exato, recentemente, Tá muitas acontecendo. empresas deixaram de ter a sua operação lá. O próprio McDonald's é um dos casos, mas acabou o McDonald's por conta disso? Não. Ele está diversificado em muitos países. Então, Exato. essa exposição internacional ela começou a ficar mais forte ali em 2019, só que não consegui colocar tudo que eu queria em 2019, porque veio 20 com a pandemia, dólar deu aquela estourada, e aí eu comecei a reforçar mais a minha exposição a dólar, preferencialmente no ano passado, do ano passado para cá, que eu estou aumentando mais minha exposição a dólar, porque eu quero ter no mínimo 50% da minha carteira dolarizada, porque eu acho que isso é fundamental, não dá para ficar Não só dá em pra real. ficar de fora, né? Não dá pra ficar só... Não. A gente vê isso exatamente. O Brasil... Olha só o que aconteceu agora na Rússia, né? Quem tem dinheiro, quem se posicionou, né? Diversificando o patrimônio lá fora, o bilionário, ele, né? Pegou Se o protegeu. barcão e foi... Inclusive, aconteceu isso, porque eu tava em Maldivas e eu vi muitos barcos russos chegando lá. Agora, quem ficou só na Rússia, teve uma desvalorização da moeda em mais de 30%. E por quê? Só colocou o dinheiro ali na Rússia. A gente nunca espera... Infelizmente, essa guerra, a gente nunca espera o que vai acontecer. Agora, uma das coisas que eu mais escuto perguntar, assim, a gente nunca acerta, e é muito difícil, acho que para qualquer economista, o dólar. Sim. Porque o dólar hoje, por exemplo, tá abaixo de 5, tava 4,93, né? Uhum. E aí o pessoal fala, mas é hora de investir no dólar, Carol, o que eu faço? Você acha que é hora de investir no exterior? Na sua opinião, Rô, ainda é hora de investir no exterior, mesmo com essa questão toda do dólar? O que você acha para esse momento, para as pessoas entenderem? É hora de investir? Assim, eu tenho um mantra que dólar caro é aquele que você não tem. Poxa, é uma moeda muito mais forte do que a moeda brasileira real? Eu tava lá em Dubai, por exemplo. Eu consigo pagar muitas das coisas com o dólar. Então eu posso usar o dirham, que é a moeda de lá, mas o próprio dólar também é muito aceito lá, era aceito em Doha, no Kuwait, em qualquer lugar o dólar é aceito, praticamente, né? Porque 60% das reservas do mundo hoje é em dólar. Agora eu pego esse meu real e vou pra lá. Vão aceitar? Não. Onde aceita esse real? Então, assim, dólar caro é aquele que você não tem. O que a gente tem que frisar vai se expondo de forma gradual. Não queira migrar tudo de uma só vez.
Eu acho que Sim. sempre essa questão vai ser muito ruim. Você não pode ser aquele trend investor. Né? Ah, fundos imobiliários está muito bom, vou investir agora em fundo imobiliário. Criptomoeda está muito boa, agora criptomoeda. Agora exterior é muito bom. Cara, não. Você tem que ter uma carteira diversificada. E aí, quando todo mundo está falando que não é para investir, você vai fazer o oposto. Ah, Exato. dólar caiu para baixo dos 5, agora que ele vai lá para 4,50, R$ 4. Cara, aproveita. Vai comprando. Que bom que isso Aos está poucos, acontecendo. né? Vai colocando aos Porque poucos, você pelo quer menos. aumentar, você queria comprar dólar a 6, 7 ou a 4 e pouco, E 5? aquele negócio, né, Rodolfo? Muita gente iniciante também, o cara fala, pô, eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2021. Aí o cara fala, pô, eu paguei 5,50 no dólar. R$ 5,50. Aí o cara fala, pô, fiz burrada. Comprei o dólar a 5,50, agora tá 4,94. Mas aí qual o recado que você tem pra dizer pra esse cara? Porque é aquilo, né? Não tem como a gente acertar, né, Rodolfo? Não, mas assim, é o preço do ingresso. Você tem que pensar que você converteu para dólar, mas quanto você vai ganhar em dólar? Porque, por exemplo, ano passado, por mais que a bolsa, as bolsas globais inteiras subiram, a bolsa americana subiu mais de 20% e a nossa bolsa brasileira caiu quanto? Exatamente. Não, quem tá fora do exterior tá maluco, né? Na minha visão, tá mais do que não. Eu falo isso todo dia, dolariza, dolariza. Porque as pessoas têm a impressão que é impossível. Ah, não, Sim. eu tenho que investir, mas eu tenho que ser milionário, eu tenho que ter 2 Não, mas milhões. sabe o que eu sinto, Carol? As pessoas, principalmente os iniciantes, eles se culpam muito, eles carregam um sentimento ruim, pensando assim, putz, eu paguei 5,50 no dólar, fiz besteira. Ele não tem a consciência de que talvez ele pagou 5,50 no dólar. Tudo bem, o dólar recuou um pouco agora, mas e a ação que ele comprou, que subiu pra caramba no ano passado, Valorizou. enquanto a Bolsa Brasil caiu? E aquele negócio, a gente não tem que se preocupar muito qual direção vai o dólar. E a minha opinião é que o dólar é sempre pra cima. Né? Ele pode recuar um pouco agora, mas vai voltar a A subir. longo prazo, Vai pra vencedor. 5,50, vai pra 6, é a minha opinião. Então, às vezes, não tem um momento ideal. Não sei se você compartilha desse Não, eu acho, pensamento, acho Rodolfo. que no fim do dia são prazos, né? Acho que o investidor, ele é muito... A sociedade como um toda hoje, ela quer muito resultado. Se eu comecei a investir na bolsa agora em janeiro, e agora em março eu não tô positivo, cara, alguma coisa tá errada. Só que não é assim. Nem tudo que você começa já vai começar pra frente logo no início, né? Igual uma faculdade, você não sabe nada. Você vai levar alguns semestres pra você engatar, pra depois você se tornar um profissional. Pra tudo é assim. Sim. Minha esposa, por exemplo, ela é médica. Ela levou 6 anos para passar 2 anos de cursinho, 6 anos de faculdade para agora ela conseguir dar um plantão. Então foram 8 anos de preparação para conseguir chegar lá. Então eu acho que o Exato. problema hoje é da sociedade ser muito imediatista. A pessoa ela quer começar hoje a investir em ações e ter resultado. Quer começar hoje a investir em criptomoedas e ter resultado. Mas, poxa, qual é o seu prazo? Você vai precisar da grana para hoje ou você está pensando para construir algo para longo prazo mesmo? E aí você pega os grandes investidores da Bolsa Brasileira mesmo, que tem ótimas pessoas como o Barsi. Cara, você via lá Circuit Breaker, bolsa caindo e tal, ele tranquilaço, tirando a soneca dele do fim da tarde lá, nada alterava, porque ele sabia que quantas vezes aconteceu isso daí. Se ele tem uma carteira diversificada, se ele sabe onde ele está investindo, conhece bem os negócios, ele sabe que, poxa, pouco importa os fatores exógenos, porque geralmente o mercado é assim, né? Maníaco depressivo. Tem alguma coisinha, ele dá aquela panicada, mas depois volta ao normal. Né? Então, acho que a gente tem que pensar dessa forma. Então, é muita questão de prazo. Se tá pensando em renda variável, tem que ter um prazo maior, não tem jeito. Uma das coisas que eu escuto muito é DeFi, né? Uhum. DeFi pra lá, DeFi pra cá. E criptomoeda. É Uhum. assim, o auge. E muito disso é porque as pessoas, foi o que o Rodolfo falou. Sim, é muito interessante ter, sim, mas cuidado, né? Você tem que ir devagar. Porque as pessoas falam, rendeu mais de 10 mil, sei lá, né? Dando um exemplo, mais de 5.000% no mês. Aí a pessoa vai lá e compra tudo naquela cripto. E de repente faz. Agora, Rodolfo, você que entende muito, eu sei que você foi viajar para estudar, tá fazendo curso, né? Foi se especializar mais em cripto. O que de fato é DeFi? Uhum. Bom, quando a gente fala em DeFi, é muito importante a gente pensar na simbologia disso, né? DeFi é finanças descentralizadas, Decentralized Finance. Então, quando a gente pensa hoje no nosso cenário normal de ir para um banco, por exemplo, e você investir num CDB, você está num CeFi, que é um Centralized Finance. Então, você tem uma estrutura que você, por exemplo, você quer emprestar o seu dinheiro para o banco, você tem que ir até o banco vai ter milhares de funcionários, vai ter segurança, vai ter lugar físico, vai pagar por isso, vai pagar PLR dos funcionários, vai pagar por toda a estrutura. Você empresta esse dinheiro para o banco e ele consegue rentabilizar. E se alguém quer pegar esse dinheiro emprestado do banco, ele não vai pegar a mesma taxa do que você que emprestou para o banco. Ele vai cobrar uma taxa muito maior porque ele vai surfar essa onda toda. Quando a gente pensa em DeFi, você vai ser o seu próprio banco, porque você tem algo descentralizado. Então, ao invés de ter um banco que centraliza tudo e tem os funcionários ali cuidando disso tudo,
você tem uma interação com o aplicativo que é transparente. E lá, se você quiser, você pode emprestar suas criptomoedas, você pode colocar em sistemas que são savings, né? Funciona como poupança. E você também consegue tomar emprestado lá dentro se você quiser. Então, assim, você participa da Web 3.0 de verdade. É diferente de um banco que, poxa, o André aqui quer tomar um empréstimo hoje. Poxa, eles vão lá ver o seu score e tudo mais para ver o quanto que podem liberar de grana para você. Não é assim? Quando a gente pensa na Web 3.0, que é onde o DeFi se baseia, você conecta a sua wallet lá, você vai ter as suas criptomoedas e você pode deixar suas criptomoedas como garantia para você operacionalizar lá dentro. Então, você não precisa mais de uma instituição centralizada falando se você pode ou não pode. Você tem a criptomoeda, você faz o que você quiser ali dentro. E aí você pode estar dentro de piscinas de liquidez, que é o que dá muito retorno, né? Você provê liquidez, porque pensa comigo, se todo mundo comprar o seu Bitcoin, por exemplo, que nós sabemos que é limitado, né? Sabemos que é finito, até 21 milhões de Bitcoins. Todo mundo comprar esse Bitcoin e mandar para uma wallet sua, para uma carteira sua, não vai ter Bitcoin disponível para negociação. E aí, os que estiverem disponíveis para negociação vai ter um São mais spread caros. muito grande. Porque aí, por exemplo, vai ter gente querendo comprar Bitcoin a 40 mil dólares e gente querendo vender Bitcoin a 50 mil dólares, porque vai ter pouca oferta e demanda ali. Quando você provê liquidez para isso, né, a questão do próprio market maker, que existe na bolsa, né? Às vezes as pessoas olham ali as ordens que estão tendo de Itaú. Nem todas são de pessoas que estão comprando e vendendo. Tem muitos robôs ali que estão provendo liquidez para deixar o spread sempre menor, né? O melhor preço de compra e de venda está sempre andando junto. Então você consegue ser o seu próprio banco por meio do DeFi. E é o que mais me chama a atenção no mercado cripto. Porque quando a gente pensa em metaverso, a gente está criando algo novo. Quando a gente pensa em NFT, a gente está criando algo novo. Quando a gente pensa em DeFi, a gente está melhorando o que já existe nas finanças centralizadas. Então, Sim. até recentemente, nós tivemos aí o ETF DeFi 11, que lançou na B3, e eu olhei bastante, estudei o relatório dele, né? Porque ele traz as informações, aquele prospecto. E quando a gente olha o mercado de dívida, hoje, no mundo, ele movimenta mais de 160 trilhões de dólares. O DeFi, ele tem hoje lá de pessoas, né, borrowing, lending, né, emprestando e tomando emprestado, 60 bilhões de dólares. Então, tipo, a gente tem um espaço para crescimento de mais de 1.200 vezes se o DeFi realmente chegar no tamanho que é o mercado de dívida global hoje. Pode ser que ele não chegue lá, mas, cara, se ele crescer 100 vezes, já não valeu super a pena estar exposto? Sim, Nossa, com com certeza. certeza. E me fala uma coisa, a questão de NFTs, Rodolfo, o que que você acha? O que que é, né? Algumas pessoas não conhecem. E se você acha que isso chegou para ficar realmente? Cara, eu acho que sim. Um NFT é um non-fungible token, então é um token não fungível. Então, quando você pega uma criptomoeda, quando você pega um Bitcoin, você consegue trocar esse Bitcoin por uma outra moeda que você quiser. Por uma stablecoin como SDC, você consegue trocar por um Ethereum, por exemplo, porque ele é fungível, você consegue trocar pelo que você quiser. Já um NFT, ele tem a ideia de ser algo único, ou uma coleção única ali. Então, você não consegue trocar um NFT por outro. Não, ele é algo único ali. O que eu acho que vai ser legal, o NFT, são aqueles que são lastreados em alguma coisa física. Então, De por imóveis, exemplo, né? Você diz. isso, Tem- vamos supor, relógio. Eu quero ter a minha coleção de Patek Philippe, quero ter o Rolex e tudo mais. Quando você tem um NFT, você pode saber quando que ele foi criado, todas as manutenções que foi feita, onde ele foi comprado e tem meio que um selo de garantia ali dentro, porque você vai saber quem emitiu aquele NFT. Quem emitiu aquele NFT é alguém realmente De confiança, né? que está atestado pela Rolex, por exemplo, show de bola. Ou comprei uma Porsche antiga, é a Stuttgart aqui que assinou e tá lá. Eu tenho um histórico das revisões daquele carro. Tipo, isso é muito legal, porque você consegue ter uma confiabilidade muito maior nesses artigos de luxo, assim, como carros, como relógios, como bolsas. Tipo um cartório, assim, né, Rodolfo? Exato. Você Vai, tem... vai perder aquele cara que, sei lá, você comprava essa garrafa que era de Dom Pedro. Uhum. Aí o cara tinha que ir lá com aquela lupa, ficar olhando se realmente é isso, não é original, não é? Então, teoricamente, vai funcionar dessa forma. É isso aí. Eu vou atestar que essa garrafa realmente é daquele cara. Sei lá, é do Neymar essa garrafa. Isso. O Neymar assinou, falou que é. Tá aqui o comprovante, os documentos. Vai funcionar tipo um cartório digital. É isso também. aí. Até mesmo algumas marcas, a própria Gucci tá fazendo isso, né? Algumas coleções dela, você compra ali aquele elemento, compra uma bolsa, por exemplo, e você ganha ali um NFT, porque quando você eventualmente vender essa bolsa lá na frente, você pode atestar que você comprou de um lugar legítimo. Então, é bem interessante para isso. Só que tem outro ponto dos NFTs, que é você comprar um NFT e fazer parte de um clube, por exemplo, né? Como o próprio NFT que o Neymar comprou.
Ele comprou, outras pessoas compraram, o próprio Justin Bieber e tudo mais. E quem tem aquele NFT acaba fazendo parte de um grupo específico de pessoas ali que se encontram e afins. Então, o NFT ele pode ter essa dupla abordagem, tanto está relacionado a algo físico, quanto a estar relacionado a algo que vai ser criado e se fizer sentido para você, você está exposto a ele. Só que o grande ponto para mim é até que ponto a gente vai ter uma demanda tão grande por esses NFTs? Porque aquilo que está lastreado em algo físico é legal, mas aquilo que ele criou só um senso de comunidade. Porque muitas coisas são hypadas, né? Se você olhar os preços dos NFTs, até novembro do ano passado, de novembro para cá, teve uma notícia recente do Brasil Journal que falou que eles caíram na média 50% Sim. de novembro para cá. Então, é claro. Que às vezes pode ser, entre aspas, né? Uma modinha, né? E Uhum. as pessoas às vezes não entendem muito bem. Aí vai lá, investe em um NFT. Porque uma coisa é o Neymar, né? Ele comprou um quadro de macaco, não foi isso? Sim, Uma coisa a é o imagem. Neymar. Outra coisa é, de repente, a gente ou outra pessoa comprar e dar errado. E ele até comprou para ficar para ele. Agora, assim, a outra coisa é um investidor que começa e, de repente, compra e gasta um dinheiro e depois desvaloriza. Não, em e o cima. ponto é, né? Ele pagou ali, por exemplo, não me lembro de cabeça, mas $2 milhões por aquilo. Ou, enfim, talvez um pouco menos. Quanto que isso representa do patrimônio do Neymar? Em uma Sim. semana o cara ganhou isso aí. Acho que no fim do dia, esse é o ponto. As pessoas têm que entender essa proporção. Também tem um negócio, né, Rodolfo? Até que ponto não é uma empresa por trás que tá falando aí pro Neymar falar que comprou, pro Justin Bieber falar que comprou, mas pra valorizar, porque É isso esse aí. macaco ninguém conhecia. Agora o mundo conhece, né? Às vezes é uma ação de marketing. É isso A aí. gente tem que lembrar que o Neymar ele é em todo em torno de situações de marketing, né? Então vai saber. Não dá pra gente saber. Fato é que pra nós, seres humanos mortais aqui, né? Meros mortais, a gente pensa, pô, o cara é louco, né? Comprou um quadro virtual de $2 milhões. Mas está acontecendo isso até em games, Gamescoin. Você compra terreno, você compra barco, né? Nós Nave, vamos falar um aeronave. pouco disso também. E é muito doido. Agora, quando a gente fala em DeFi, Rodolfo, qual é o risco? Porque assim, a gente tem um cenário muito bonito, né? Tecnologia, um possível bom investimento. Existe um risco e quais são? Como a pessoa pode fazer para se proteger? Opa, vou investir nisso daqui, mas eu preciso tomar um certo cuidado. Eu posso, Uhum. né? Tem alguma. O pessoal tem medo, pirâmide, esse tipo de coisa. Se Legal. puder falar pra gente um pouquinho sobre isso. Claro. Assim, tem um indicador que eu gosto muito para olhar os projetos de DeFi, que é o chamado TVL, Total Value Locked. Ele funciona mais ou menos como o market cap de uma ação. Então, você quer saber o tamanho de uma empresa? Você olha para o market cap dela. Você está começando na bolsa, você vai priorizar o quê? As empresas maiores. Depois que você tiver uma maturidade para analisar as empresas, você vai para os cases menores. No DeFi é a mesma coisa. A gente tem hoje mais de $200 bilhões no DeFi. Para você ter noção, a gente tinha $20 bilhões em 2021, no início de 2021. Ou seja, cresceu 10 vezes do ano passado para agora. Só que, enfim, como eu falei para vocês, que é um mercado que movimenta trilhões, tem muito ainda para crescer. Mas você pode olhar para o TVL, que é o Total Value Locked. Então, olha para aqueles projetos que são os maiores ali das redes que você quiser utilizar. Tem projetos aí como a Terra Luna, que é o Anchor Protocol, que ele tem $15 bilhões lá dentro. Então, quanto mais dinheiro tem naquele projeto, mais tranquilo você tende a ficar, porque as pessoas estão colocando mais recursos lá dentro. Mas, além disso, tem outros fatores que é legal você olhar para a documentação. Então, assim, para tudo que você vai investir, é legal você olhar para a documentação. Você investe numa ação, tem ali a cada trimestre todas as informações, tem formulário de referência para você saber sobre ela. Para fundos imobiliários, todo mês tem relatório gerencial para você entender. Para um projeto cripto, tem toda a documentação que os projetos sérios eles vão fazer. Eles vão passar também por auditoria, que eles vão olhar certinho os protocolos para ver se ele está suscetível a algum tipo de exploit, né? Para ele ser, de certa forma, corrompido pela internet ou não, se é algo sério, se não é. Então, tudo isso é muito importante você olhar e tem que pensar também no token que você vai investir. Porque um risco do DeFi é você investir em um projeto que você vai ganhar em um token que muitas das vezes não é um token forte. Então, por exemplo, eu vou investir em um projeto lá na rede da Balancer, que eu gosto bastante, que eu posso usar. Ela é multi-chain, né? Eu posso usar tanto na Polygon, que é uma rede mais barata, na rede Ethereum, que é um pouco mais cara. Só que toda a taxa que eu recebo do DeFi lá, eu vou receber geralmente no token BAL, que é o token da Balancer. Então, muitas das vezes, você investe em um projeto que, por mais que ele remunere bem, o token ele não é tão legal, por mais que ele pague bem, o token vai só caindo, só caindo, só caindo. E aí você falava, nossa, eu vou ganhar 50% ao ano, 100% ao ano, mas o token caindo assim, não vai ser adianta, legal. né?
Mas, em contraparte, se você pegar um projeto legal, que o token ele tá bem estabilizado ou tá até mesmo crescendo, como é o caso da rede Cronos, que eu curto bastante, e tem projetos lá como a MM Finance, esse token eu cheguei a comprar ele em janeiro a 22 centavos de dólar, o token dessa rede, ele chegou a bater 1,20 agora recentemente, ou seja, cresceu 5 vezes. E essa rede Cronos, para quem não sabe, é a rede da Crypto.com. É uma baita corretora lá de fora que está patrocinando muita gente. O UFC, eu vejo, porque eu assisto o UFC, eu vejo. UFC, Fórmula 1, campeonato italiano de futebol, o próprio PSG eles patrocinam também, então eles estão vindo muito forte e essa rede é uma rede deles. Então é bem interessante, é como se fosse a Binance, não tem a rede Binance Smart Chain, é uma rede própria que eles fizeram da Crypto.com, que é a rede Cronos. Então, pro DeFi, assim, olha para a TVL, quanto de recursos tem lá dentro. Olha se o protocolo já foi auditado ou não e tem toda a documentação lá dentro. E olha também o token que você vai receber aquilo. Porque às vezes se você receber em um token ruim, de nada adianta você receber bastante se você tiver um token que vai depreciando. E tem que olhar também a piscina que você vai investir. Às vezes você vai colocar lá numa piscina que vai te pagar 400% ao ano, mas aí você vai colocar um token X e Y, que às vezes esse token ele não vai subir. Agora eu gosto de utilizar piscinas no DeFi, por exemplo, que eu vou ter Bitcoin e Ethereum. São projetos Sim. que eu tenho na minha carteira? São. São grandes, né? São os Exato. 2 maiores, né? Em termos de market cap. Então, assim, eu consigo colocar esses 2 projetos lá dentro. A minha piscina ela vai aumentar ou diminuir à medida que o Bitcoin e o Ethereum subirem ou caírem. Só que isso já iria acontecer na minha carteira se eu estou carregando eles para longo prazo. E eu vou receber as taxas ainda do DeFi por prover liquidez. E aí você consegue, em alguns casos, 20%, 30% em piscinas de Bitcoin e Ethereum. O que para mim é bem interessante. Então pense em um ano que não for tão bom para Bitcoin e Ethereum e eles caírem 20%. Eu ganhei 30% de taxa, fiquei meio que netado. Agora pense em um ano que eles andarem bem. Sim, Eu vou aí- ter ainda mais pelas taxas que vierem. Então, Sabe uma das coisas que eu escuto muito? Eu escuto muitas pessoas, inclusive, eu queria que o Rodolfo comentasse. Renda fixa em criptomoeda. Porque tem gente que fala assim, eu não coloco minha reserva de emergência na renda fixa. Eu faço minha renda fixa em criptomoedas. O que você acha disso, Rodolfo? assim, renda fixa de verdade é só aquilo que a gente conhece por meio da forma centralizada, CDB, LCI, LCA. Essa é a renda fixa tradicional que nós conhecemos, ou mesmo com títulos do governo, seja aqui do Brasil ou lá de fora. Para as criptomoedas, tem grandes projetos como esse que eu falei para vocês da Terra Luna, que é a Anchor Protocol, que lá você consegue depositar UST, que é uma stablecoin pareada em dólar, então é uma criptomoeda que equivale a $1, e ela é estabilizada de forma algorítmica, então ela não tem um lastro de dólar por trás, como a USDC, ou de Ethereum por trás, como a DAI. Ela trabalha de forma algorítmica ali, então você deposita o UST e você ganha 19, ganha não, né? Você provê liquidez ali pelas pessoas que tomam empréstimo e tal, e você vai receber 19,5% ao ano em dólar, na própria UST. E ele é auto-compound, né? Então, ele tem a grana lá, ele vai todo dia reinvestindo lá dentro. Então, é um projeto que eu particularmente curto bastante, porque até mesmo quem clica lá tem a opção de você proteger esse seu depósito. Então, tem algumas empresas que acreditam tanto nesse projeto que você pode assinar um seguro, você paga 2,6% ao ano, porque se der algum tipo de problema e a Anchor Protocol parar de funcionar, for hackeado e tudo mais, eles vão garantir para você o valor depositado se você pagar 2,6% do valor depositado ao ano. Então, se você pega 19,5 que ele rende, tira os 2,6, você ainda está ganhando mais que 15 ao ano. Ao ano, exato. Então, assim, tem muita margem, dá para ganhar bastante dinheiro com isso. Eu utilizo bastante, porque as pessoas às vezes pensam, nossa, você tem 20% da sua carteira em criptomoeda, é tudo tiro, porrada e bomba? Não necessariamente. Se eu usar protocolos como esse, eu estou numa renda fixa em dólar ganhando quase 20% ao ano. Mas aquela grande questão, tem que saber dos riscos. É algo ainda novo, mas é aquela grande questão. É sempre uma linha tênue. Tem gente que olha para a criptomoeda e fala, cara, vou colocar aqui 1% porque eu acho que isso aqui vai ser legal e se andar bem, andar 10 vezes, vai ser 10% da minha carteira. Show. Mas e se essa de fato for a maior revolução do sistema financeiro do mundo? Você vai querer ter entrado só com 1% da sua grana? Exato. Mas isso eu acho muito importante de falar, e o André sempre fala sobre isso, da questão de você saber, né, na sua estratégia, o quanto que você tem. Por quê? Tem muitas pessoas que não entendem a importância da reserva de emergência. Que Uhum. o Rodolfo, de repente tenho 20%. Mas você já tem a sua reserva de emergência, então você está protegido. Sim. O problema é que a gente vê, e acontece sim essa valorização das criptos,
né? Em 2021, por exemplo, a Cardano teve uma valorização absurda, né? A ADA Cardano. Mas você tem que saber exatamente ter a sua reserva de emergência, né, André? A Se reserva acontece de alguma emergência, coisa, você acho fica... que qualquer investidor, né? Deu uma dor de barriga, você vai correr para reserva. Agora, Rodolfo, você comentou de uma moeda lastreada em dólar, né? O SDT, né? O UST. O ST, essa daí. Isso. Mas tem a USDT também, né? Tem a USDT, que é a Tether, tem o SDC, tem a DAI, tem vários São projetos. várias. Qual a vantagem? A gente recebe muito essa pergunta. Qual a vantagem de você investir pela criptomoeda que é pareada em dólar ou você investir diretamente no dólar? Qual a diferença? Quais são as vantagens? E o que você acha? O seu perfil de investidor, Rodolfo, você diversifica? Você, vou lá na Avenue, coloco o dólar em ações, enfim. Vou lá na criptomoeda, enfim, também compro. Como é que é o seu perfil e o que você indica para quem está começando? Sim, eu diversifico, né? A ideia de ser, vamos para a bolsa, ter essa visão mais macro do todo. Então, tenho os meus investimentos direto lá fora. A Avenue é uma das corretoras que eu utilizo, lá fora, inclusive. Então, eu tenho os meus investimentos, invisto em ETFs, invisto diretamente em stocks, né, que são as ações lá de fora, invisto diretamente em REITs, porque eu vejo fazer muito sentido. Mas por que investir, por exemplo, em stablecoins no mundo cripto e não só investir no mercado tradicional? Porque essa stablecoin, se eu quiser, eu posso transformar na criptomoeda que eu quiser. Então, o que me chama muita atenção no mercado cripto é isso, né? Eu tenho algo que é fungível, eu posso trocar pelo que eu quiser. Eu posso trocar o SDC por Bitcoin, posso trocar por Ethereum, posso trocar por Cardano, posso trocar por Polygon. Sim, então assim, nem sempre a minha porção cripto eu quero estar por tiro, porrada e bomba. Porque nem sempre o cenário está suscetível para isso. Eu acredito muito naquele contexto que ataques ganham jogos, mas defesas campeonatos. Quem está só em Bitcoin e Ethereum, de novembro para cá, viu a carteira cair 50%. É verdade. Agora, quem tinha ali na sua porção cripto, poxa, viu o Ethereum ano passado saltar 400%, cara, se realizou ali um pouquinho, deixou um caixa ali em uma stablecoin, viu ele caindo agora, conseguiu comprar mais. Sim, Então, exato. E tirou um lucro ali na hora que deu aquela valorização, né? Exato. E aí, quem sabe utilizar o DeFi, com essa stablecoin, vai conseguir quase 20% ao ano de retorno, então não é uma grana que está perdida. E o legal do DeFi é que tem protocolos que você pode ter uma liquidez imediata. Então, cara, mudou aqui o cenário, sei lá, faço um estudo técnico ou estudo fundamentalista, para mim tá legal agora eu comprar mais Bitcoin. Poxa, desfaço ali essa operação do DeFi, eu vou ter ali os meus recursos, migro para a criptomoeda que eu quiser e acabou. É tão simples quanto. E a partir do momento também que a gente teve essas questões aí de canetadas que estão rolando no mundo, eu tô aumentando cada vez mais minha porção em cripto por conta disso. Então até lá em Dubai eu comprei algumas hard wallets, né? Eu tenho algumas hard wallets para não ter toda a minha grana cripto em um só lugar. Eu acho que é perigoso isso, imagina. Não, imagina, a pessoa perde uma, ela fica desesperada. Não dá, né? Então eu tenho algumas hard wallets aí, trouxe até mais agora da viagem, porque, poxa, eu vi lá no meio da viagem canetada para bloquear o Telegram. Agora parece que pode já. Parece que voltou. Mas enfim, você vê como tá suscetível a canetadas. Aí a galera lá no Canadá estão fazendo protestos, conta bancária bloqueada. O pessoal lá da Ucrânia tinha seu dinheiro, milionários, bilionários, com a guerra que aconteceu. Perderam muito. Tinha um funil pequenininho porque não conseguia sacar. Não conseguia sacar teve dinheiro. bilionário, dono de banco que perdeu. A gente fala assim, né? Era bilionário e ficou milionário. Isso mas De um isso, dia por pro exemplo, outro, né? da Rússia, por tanto que caiu o rublo. Mas pensa o ucraniano, que foi atacado. Ele tinha sua grana, suas reservas lá. Não consegue nem sacar. fugir, exato. Não conseguiu sacar. Então, pensar de forma descentralizada hoje, eu acho que é fundamental. Porque a gente está em um mundo que tá tudo muito diferente. E assim, né, Rodolfo? O cara que tá aqui no Brasil, ele acha que a situação que tá na Ucrânia nunca vai chegar aqui. A gente tá longe. Pô, tô de boa, tô aqui, tranquilinho. Brasil é um país da paz. Mas e amanhã? E se a Terceira Guerra Mundial chega? Eu vi uma minissérie muito boa recentemente, chama Confisco, tá no HBO Max. Depois quem quiser assistir, assiste. Fala sobre o Collor, o plano Collor. Cara, o que aconteceu ali e a quantidade de pessoas que se mataram, ou pessoas que até agora não conseguiram se reerguer com aquela canetada que aconteceu, é bizarro. E aí você vê que as pessoas que deram essa canetada, eles estão bem. Alguns estão até morando nos Estados Unidos e tudo mais, ou seja, eles dão uma canetada, para eles não muda nada, porque eles já conseguiram se proteger disso antes, porque eles sabiam o que ia acontecer, e a grande massa é quem se ferra. Ano passado mesmo aqui no Brasil, o mundo inteiro andou para cima, o mundo inteiro foi bem,
mas por problemas políticos e fiscais daqui a gente ficou para trás. Então, você quer mesmo deixar que a sua grana fique suscetível à mão de poucos? Eu não quero. Então, cada vez mais que eu tô olhando para isso que está acontecendo no mundo, eu tô tentando descentralizar o meu dinheiro, tirar o governo do meu dinheiro e ter cada vez mais moeda forte para eu conseguir transacionar em qualquer lugar do mundo. E em relação a cripto, Rô, você ainda acha que o Bitcoin é o poderoso chefão, é a sua maior posição? Uhum. Você, para uma pessoa que está começando, você acha que o Bitcoin ainda é o grande, né? Assim, o poderoso chefão? Com certeza, porque tem dois fatores, né? No mercado cripto, quanto mais tempo algo existe, mais validado ele é. E até no mercado tradicional, a gente pode pensar no próprio efeito Linde, né? O Taleb fala muito sobre isso. Quanto mais tempo algo existe, mais tempo ele tende a continuar existindo. Quanto tempo existe a Coca-Cola? Quanto tempo existe a Gillette? Por mais que tenha a galera que gosta de barbuda e tal, faço a barba, o André também, tá tudo certo. Então, cara, existe há muito tempo. Então, o Bitcoin ele tá há bastante tempo no mercado. E tem um outro fator que me chama muita atenção para ele, quem tá entrando grande no mercado cripto, entra por ele. Os grandes governos aí, a Ucrânia, por exemplo, agora reconheceu, né? Foi o segundo país, né? Primeiro foi El Salvador, agora a Ucrânia olhou para isso também e está recebendo dinheiro, até doações em Bitcoin. Grandes empresas, quando vão investir como a MicroStrategy, Tesla, Square, investem direto pelo Bitcoin, porque é aquilo que se provou há mais tempo e é aquilo que os grandes investidores entram. E tem um fator também que ele é algo limitado a 21 milhões de unidades. O Ethereum você não tem hoje uma limitação, por mais que tenha a questão do burn que está rolando nele, por mais que vai ter atualização do Ethereum 2.0, que já não vai Que chamar está sendo Ethereum falado, 2.0 né? e tal, Todo mundo fala. ainda não é limitado, ainda não é finito. E aí quando você olha, por exemplo, para relógios, né? Porque acho que é muito importante a gente fazer esse paralelo. Muita gente fala, poxa, eu não invisto em Bitcoin porque ele não gera fluxo de caixa. E se ele não gera fluxo de caixa, eu não vou ganhar dinheiro com ele. Mas, cara, pensa quem tem um Rolex. Só apreciou. Quem tem uma bolsa da Louis Vuitton. Só Sim. apreciou de tempos para cá. Por quê? Pela questão de ser finito. Poucos conseguem ter acesso. E às vezes aquele relógio, exemplo, que é um relógio super raro, É né? isso Que aí. você não vai ver, ele vai continuar valorizado, porque a pessoa que quer comprar, às vezes, ela quer aquele relógio. E a galera fala, É. nossa, 21 milhões de bitcoins é muito, cara. A gente tem 60 milhões de milionários no mundo. Milhões em dólar. Se cada um quisesse ter um bitcoin, já não tem. Então, é algo realmente único. Então, acho que esse fator também de exclusividade que a gente vai ter pro Bitcoin pode fazer com que ele se aprecie ainda mais. Então, são vários fatores que você, juntando isso, você fala, cara, não tem como não ter. E não tem como não ser o maior também. Porque, se você perceber, ele é o único projeto cripto que ele é de fato descentralizado. A gente tem o pseudônimo Satoshi Nakamoto que criou, mas quem é de fato essa pessoa? Ninguém sabe, porque primeiro que souber, me avisa, pelo amor de Não, Deus. e nem avisa, que nem aparelho. Já pensou que pode Ah, acontecer no vão mercado? sumir com o cara. Você É. Mas você tem não ideia? sabe uma coisa que eu achei legal? Tá Vocês bem estão falando, escondido. vocês estão falando de Bitcoin, uma coisa que eu acho muito legal. Eu fui passar agora as férias em Maldivas e o Hard Rock que eu fiquei lá é o único hotel da ilha que começou a aceitar o pagamento em Bitcoin. Uhum. Você pode ir lá pagar suas diárias em Bitcoin. Eu achei isso fantástico. Isso e provavelmente vai espalhar. Agora, Rodolfo, falando em criptomoedas para renda, Uhum. quais criptomoedas, se você puder citar aqui algumas criptomoedas, que você acha que tem potencial para continuar e que pagam ali uma renda legal para quem está procurando fazer renda com as criptomoedas? Legal. Acho que assim, com stablecoin você sempre vai conseguir fazer. Às vezes, o USDC, DAI, você vai conseguir próximo de 10% ao ano, mas com a UST aí na Terra Luna você consegue algo próximo de 20% ao ano. E tem outros projetos. Assim, o legal do DeFi, praticamente toda criptomoeda que você consegue colocar dentro dos protocolos para você gerar renda em cima dela. Então, no fim do dia, para colocar no DeFi, você vai ter que passar por um crivo de análise de ter aquela criptomoeda que você acredita para um prazo maior. Então, por exemplo, eu acredito no Ethereum. Por que eu acredito no Ethereum? Porque ele tem um ecossistema lá por trás, tem mais de 2.000 criptomoedas que estão por trás dele. Se NFT cresce, vai ter que pagar taxa em Ethereum, ele cresce por consequência. Então, poxa, você tem isso daí? Então vamos investir em Ethereum e eu coloco ele para render dentro do DeFi. Porque assim, a gente tem mais de 17 mil projetos criptos. Nem muitos. todos vão permanecer. Eu não acredito que 10% disso vá permanecer para dali 5, 10 anos. Porque é muita coisa. Tem muito projeto que tá só ali querendo imitar o outro. Então, sei lá, é igual fintech. Quantas fintechs tem aqui no Brasil? Muitas, nossa, Mas e cada dia mais, né? Mas quantas são as que de fato são relevantes? As que de fato abrem capital, muitas das vezes? São poucas. Então,
para cripto a gente tem que fazer uma análise muito boa para isso tudo, mas assim, você pode pegar, eu gosto de pegar sites como o CoinGecko ou o CoinMarketCap, pega os 10, 20 maiores projetos criptos e analisa eles ali. Certamente você vai conseguir tirar uns 10 legais e vai conseguir investir para longo prazo. Então, o próprio Bitcoin, Ethereum, Terra Luna, Polygon, stablecoins, né? Para quem começar, cara, que eu quero começar do zero em DeFi, usa stablecoins, porque você não vai ter o risco da oscilação do token. Porque ele não vai oscilar, ele vai estar sempre páreo a $1. E aí você vai só vendo a renda dele crescendo ali. Poxa, entendi isso, vai bem? Faz uma piscina agora com Bitcoin e Ethereum, porque aí você vai ter a renda que ele vai gerar, mas também vai ter a oscilação do Bitcoin e Ethereum. Que E aí quando pode você ser fala pra cima ou pra baixo. piscina... Porque pra muita gente que tá aqui, Claro. às vezes não entende. O que é essa palavra piscina? Porque o cara já tá imaginando que tem uma piscina. né? Piscina eu quero pular Já nela, né? já fala, vou pedir emprestado a piscina do meu amigo. Tem piscina que tá cheia, outras estão vazias. O que é piscina? Quando eu ensino os meus alunos, eles falam, não, já coloquei a sunga aqui pra entrar nessa piscina, hein? Mas pensa comigo, você pode ter uma piscina de Bitcoin e Ethereum. E o que é isso? Você vai colocar 50% dos seus recursos em Bitcoin e 50% dos seus recursos em Ethereum para montar essa piscina. Vamos supor, eu entrei com $100 de Bitcoin, $100 de Ethereum, juntei tudo, tenho $200. Cada vez que a pessoa, na plataforma que você colocou o dinheiro, fizer uma troca de Bitcoin por Ethereum ou de Ethereum por Bitcoin, você vai ganhar taxas disso, porque você proveu essas moedas para aquele ecossistema e ele é uma piscina, porque ele pode ir de um lado para o outro e desse lado voltar. Então você vai ganhar dinheiro com isso, porque você acaba provendo a liquidez naquele par. Porque Sim. quando você compra, por exemplo, Bitcoin, você pode comprar Bitcoin no par real, você pode comprar Bitcoin no par dólar. Você pode comprar Bitcoin no par Ethereum. Então, tem sempre essa questão. E as pessoas, elas sempre vão fazer isso, né? De comprar algo e, quem sabe, trocar por outro algo. E quanto mais as pessoas investirem em criptomoedas, mais as pessoas vão estar descentralizadas e não volta mais o dinheiro para a corretora tradicional. Não volta mais para uma Binance, para uma Crypto.com da vida. Não, você usa aplicativos que são corretoras descentralizadas e lá você troca o seu próprio dinheiro. Você não precisa mais voltar para o mercado tradicional. Por isso que quem entende do mercado cripto e tira o dinheiro daqui, não tende a querer voltar mais com essa grana. Então vamos ver se eu entendi. Por exemplo, eu entrei numa corretora, que ela é Legal. descentralizada, tá? Nenhuma dessas conhecidas. Uhum. E aí eu coloquei lá uma piscina, que tem $100 de Ethereum, $100 de Bitcoin. Isso. Outros usuários vão vir trocar comigo. Por exemplo, o cara tem Bitcoin, mas ele quer um Ethereum. Isso aí. Aí ele troca comigo. Aí beleza. Vem $10 para minha piscina de Bitcoin e o cara leva embora meus $10 de Ethereum. Ele troca Bitcoin por Ethereum. A gente, teoricamente, não vai ter aquela corretora cobrando as taxas. E como é que funciona? Eu que ganho essa comissão? Como é que funciona? Sim, você ganha uma parte das... Porque, assim, toda vez que você vai fazer uma transação com criptomoedas, você vai pagar taxas. Sim. Sim. Sejam elas maiores ou menores. Na rede Ethereum, por exemplo, você pode pagar 10, alto, né? A 20, pessoa fala das 30 taxas dólares de taxa. Uma parte dessa taxa vai para quem cuida da plataforma como um todo e uma parte vai para quem disponibiliza os recursos lá dentro. E tá com essa piscina de liquidez montada lá. Então você vai ganhar dessa parte. Então, por exemplo, um banco, ele ganha com a corretagem ali. Mas se você for o seu próprio banco, você pode ganhar uma parte disso. Porque uma parte é da plataforma que está ganhando com isso e outra parte é de todo mundo que deixa seu dinheiro lá, que faz a plataforma acontecer, que vai ganhar essa grana. Então, no fim do dia, você descentraliza de fato as coisas. Então, enquanto só poucos ganhavam, você consegue, mesmo que com pouco recurso, com $10, você consegue montar uma piscina, você consegue ganhar o equivalente a que os grandes ganham. E aí as pessoas às vezes perguntam, nossa, Rodolfo, mas tem piscinas aí que pagam 50%, às vezes 100% ao ano, algumas 200% ao ano. É loucura isso? Cara, não é bem dizer. Porque muito do dinheiro está naquilo que é desconhecido. Quem consegue hoje fazer bem um DeFi, quem entende isso e vai operacionalizar, são pouquíssimas pessoas. Então, geralmente, naquilo que poucas pessoas sabem, você vai ter muita margem. Agora, quando isso se tornar de senso comum, as pessoas entenderem, quando tivermos trilhões de dólares no DeFi, talvez não vão ter tantos retornos assim. É igual o Bitcoin. Quem ganhou muito dinheiro com o Bitcoin foi quem comprou lá atrás. Quem Sim. comprou agora de 2019 para cá pode ter ganhado dinheiro? Pode, mas proporcionalmente, quem foi um early adopter lá em 2015, 2016, ganhou muito mais dinheiro. Porque a grande grana está naquilo que é desconhecido ou pouco conhecido. Depois que já está senso comum, é difícil você ganhar muito dinheiro num CDB, por exemplo, aqui no Brasil. Sim. A não ser que você vá para uma instituição que, poxa,
tem um risco de calote grande e tal, mas é pouquíssimo provável você arrumar um CDB de 20% ao ano. Você conhece? Não, eu não. Nem agora que a gente tá vendo alguns aí, né? Que a gente tá as pessoas que estão, né, querendo ficar mais conservadoras, né, nesse momento, não estão conseguindo. Agora, algo que você falou e que muitas pessoas perguntam. Carol, existe a questão de empréstimo em criptomoeda? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e do risco que Sim. se tem. Porque o que acontece? A gente vê muitas empresas que falam, empréstimo de cripto, você me empresta suas criptos. Mas qual a garantia que a pessoa tem que vai voltar para ela? Sim, por isso que é importante você analisar bem os projetos, olhar para aqueles que têm um bom TVL lá dentro, né, que tem uma boa quantidade de recursos, que já foram auditados e que tem uma comunidade ativa também. Eles estão muito presentes geralmente no Telegram, no próprio Twitter. Mas aí existe, a isso é pessoa importante. você pode emprestar sua cripto para pessoa e aí, Sim. sei lá, ela vai utilizar e depois ela te devolve com um certo dinheiro. Como que funciona Sim. isso? Então, a questão toda disso é que o Ethereum trouxe a questão dos smart contracts, né? Que são os contratos inteligentes. Então, ao invés de eu ter que ter uma interação direta com o André para pedir alguma coisa, às vezes ter que assinar algum tipo de contrato para Demora, né? Tem toda burocracia. para eu entregar, por exemplo, quero comprar um carro do André, pago 100 mil reais, eu te dando 100 mil reais, você me dá o carro. Eu posso ter contratos inteligentes que eu coloco lá. O carro é 100 mil, e aqui, se alguém chegar com 100 mil, automaticamente vai ter o carro para essa pessoa que pagou e a pessoa que deu o carro vai receber o dinheiro. Com os contratos inteligentes, você consegue fazer isso direto. Então, por empréstimos, o que você pode fazer? Você tem ali o seu Bitcoin, Ethereum, ou mesmo uma stablecoin. A depender do protocolo, você pode deixar aquela grana em garantia. Então, sempre para você tomar empréstimo com criptomoeda, você vai ter que deixar uma garantia em criptomoeda. Então, por exemplo... Só em cripto. Isso aí. Então, por exemplo, eu quero tomar 7 mil dólares emprestado, geralmente eu vou ter que deixar lá 10 mil dólares. Eu sempre vou ter que deixar um valor a mais, que é o colateral, do que o valor que eu quero tomar emprestado. Só que aí o grande ponto é, eu posso pegar, por exemplo, aqueles meus 10 mil dólares em stablecoins. Posso deixar lá. Eu posso pegar 7. Só que esses 7 que eu peguei, eu posso deixar dentro do DeFi rentabilizando. Eu rentabilizo. Poxa, quero devolver. Devolvi, os juros que eu tive de retorno fica comigo e eu pego de volta os 10 mil reais para mim. Então, o empréstimo para criptomoeda funciona muito bem e muito melhor do que no mercado tradicional. Porque é uma questão de que para você tomar esse empréstimo, você já deixa lá a garantia. Sim. Então, se você não devolveu ou perdeu, a grana foi lá para baixo, você é automaticamente executado por um algoritmo, ele vai pegar a sua grana e, tipo, acabou. Por isso que as pessoas, às vezes, são liquidadas, né? Estão alavancadas e tal, porque é uma estrutura similar. Então, o que é legal é isso. É uma estrutura que ela é muito transparente. O mercado cripto, ele é muito transparente. Se eu faço uma transferência da minha carteira para a carteira do André, por exemplo, a gente vai ter ali as informações, e a gente pode olhar na própria blockchain, de qual carteira saiu os recursos, para qual carteira foi os recursos, quanto de recurso foi enviado, quantas validações foram feitas, quando foi feita. Até por isso que hoje a gente tem algumas notícias de, olha, essa carteira aqui de baleia foi reativada, porque eles sabiam que tinha ali um endereço e agora ele está reativado e as pessoas estão movimentando aquela grana que estava lá dentro. Então o mercado cripto, ele é anônimo, você não sabe de quem que é aquela carteira, mas você consegue acompanhar tudo que está indo de um lugar para o outro. Agora, pega uma nota de 100 reais, de 200 reais que você tem aí. Você consegue acompanhar de onde foi Não. essa nota? Pode ter ido para várias mãos, né? Foi para o André, foi para você, foi para tal. Aí você não consegue acompanhar. Não dá. Então Fica tipo cheque, aqueles cheques sem fundo. Eu pago para você, dou um cheque, vem sem fundo, você passa pro outro, é um rolo isso daí. Mas é engraçado isso, né? Porque a galera às vezes tem muito receio do mercado cripto. Mas quando você entende o mercado cripto, você tem receio do mercado tradicional. Você fala, cara, olha as lacunas que tem aqui dentro, olha o quanto de coisa que pode acontecer que é só muitas vezes fachada, né? Outro filme, para quem tá aqui e quiser assistir, é O Mago das Mentiras, né? Do Bendorf, que era o presidente da Nasdaq, que fez uma baita bolha financeira, que até o Steven Spielberg entrou, tinha bilhões de dólares lá e, cara, acabou. Então, às vezes a galera confia muito só no mercado tradicional e eu acho que não é assim, é pensar diversificado. Sim. Gosto do mercado tradicional, mas vamos pensar no cripto também. Vamos entender os dois, porque ficar em uma coisa só, acho que não faz sentido. E pro cara que tá começando, Rodolfo, porque assim, pessoas que estão assistindo a gente aqui, alguns já começaram, já estão mais experientes, e outros ainda estão com aquele receio de entrar. Uhum. Agora, pro cara que vai começar, o que você sugere para ele? Olha, começa pelo Bitcoin, vai no mais tradicional, vai no que tem mais liquidez, ou não. O cara já pode começar com um pouquinho de DeFi, pode pegar ali,
pode começar a pisar ali em NFT. Qual é a sua recomendação como especialista? Cara, começar com Bitcoin e Ethereum, mas não só comprar o Bitcoin e Ethereum. Faça isso e manda esse Bitcoin e Ethereum para uma carteira própria sua. Não deixa só na corretora. Faz isso, porque se você só compra o Bitcoin e Ethereum, você vai comprar como se fosse uma ação. É só o ativo que você vai comprar. Agora, quando você vê a utilidade dele, cara, eu comprei ele o Bitcoin, esse Bitcoin eu transferi para essa carteira. Aí você fala, nossa, eu tenho esse Bitcoin aqui nessa carteira, eu posso usar isso em qualquer lugar do mundo. Posso comprar um carro em qualquer lugar do mundo com essa grana aqui em Bitcoin, por exemplo. Então você vê de fato a utilidade. Eu acho que isso que é a grande diferença. Enquanto a pessoa só olha para uma criptomoeda como um ativo, ok. Mas vamos ver a utilidade dela mesmo. Você colocar numa carteira e guardar ela ali as 7 chaves e ter aquela reserva de valor mesmo, que é o caso do Bitcoin, show de bola. Mas eu acho que sim, para quem começar, comece pelos projetos maiores, que é muito mais tranquilo. Você tende a ter muito menos volatilidade, né? Porque se Bitcoin às vezes sobe 10%, cai 10% de um dia, as pessoas ficam assustadas, cara, pega uma Cardano da vida. Exato. Pode que cair tá- muito teve mais, queda pode agora. subir 15, pode cair mais, mas é aquela grande questão. No mercado tradicional, não tem ativos que caem bastante também? Tem. Com Quanto que a certeza. Magazine Luiza está caindo? Quanto que a Exato. Via Varejo está caindo? Então, Banco Inter sobe 15, cai 10 no outro. Todo Foi o que dia. você falou, renda variável. Então, a pessoa É que isso. tá, ela já sabe que ela tem que ter a renda fixa, mas ela já sabe que a renda variável tem isso. E as pessoas costumam comprar errado, né? Ah, tá na baixa, não, eu tô com medo, eu vou esperar. Não, a pessoa que tá vendo ali a baixa, ela abre os olhos, pô, tem oportunidades. Agora, na sua opinião, Rô, fora o Bitcoin e Ethereum, Uhum. quais criptomoedas que você vê como promissoras para esse ano agora de 2022? Boa. O token Terra Luna, acredito muito nele, tá? Porque quanto mais o UST for utilizado, que é a stablecoin deles, mais o token Luna vai ser queimado. Porque ele funciona de uma forma algorítmica. Então, um UST equivale a $1. Só que se está aumentando a quantidade de USTs, ele vai ter que queimar a Luna para deixar isso equiparado. E se a demanda por UST diminuir, ele vai ter que emitir mais lunas para isso ficar equilibrado. Então, enquanto a gente tiver em um cenário que as pessoas querem muita stablecoin, que é o que a gente está vendo, é um token que tende a se apreciar bastante. Outro token que eu acredito bastante é a Polygon, que é a Matic, porque muita gente quer utilizar o DeFi, por exemplo, e às vezes quer entrar pela Ethereum. Só que Ethereum, como a gente já falou aqui, é uma rede muito cara, porque é uma rede muito maior, ela é uma uma rede taxa alta, né? que ela é um pouco mais relativamente alta. antiga, então como ela tem menos transações por segundo, ela vai ter uma taxa maior. E aí, por ter taxa maior, muitas vezes inviabiliza. Eu quero começar a investir no DeFi com $100. E eu vou pagar $30 para entrar, e às vezes $30 para sacar o rendimento, matou 60% da Exato. minha grana. Quando você pensa na Polygon, você consegue ter ali e pagar centavos de dólar. Tipo, 1 cento de dólar, 2 centos de dólar para fazer uma transação. Isso viabiliza muito. As pessoas querem comprar NFTs, por exemplo, muitas vezes vão comprar numa rede menor, como a rede da Polygon. Então, é uma rede que eu vejo muito espaço para crescer justamente por isso. Porque as pessoas elas querem estar exposto a isso, a metaverso, a GameFi e tudo mais, mas tem que estar em um ambiente que seja suscetível a isso. Não adianta ser um lugar que é muito caro a taxa. É legal você pensar em algo que é um pouco mais em conta. Outro projeto que eu gosto também é a Uniswap. É a maior corretora descentralizada que a gente tem hoje. Então, as pessoas que vão trocar lá os tokens, vou pegar Bitcoin, trocar por Ethereum, trocar por USDC e tudo mais, muitas das vezes utilizam a Uniswap, que antigamente ela funcionava só para a rede Ethereum, só que hoje funciona também para a rede da Polygon e outras também. Então, geralmente, quem está no mercado cripto, como eu falei, não volta mais para uma corretora centralizada de novo. Vai usar uma corretora descentralizada. E como ela é a maior do mercado, só de taxa, ela consegue ter por dia algo próximo de 4 a 5 milhões de dólares de taxas. Então, para quem falava que, nossa, a criptomoeda não gera fluxo de caixa, talvez está se enganando porque está gerando aí um fluxo de caixa. Então, são projetos bem legais. Tem a própria Crypto.com, né, que é a CRO, que é uma baita corretora que está crescendo bastante. Eu também vejo muito espaço para crescimento. E acho que as pessoas também têm que olhar para a questão de stablecoin, né? Ter alguma stablecoin ali para ter uma parte da sua Qual carteira stablecoin, cripto. por exemplo, você acha que é viável de se estudar? O que eu mais curto é o USDC e a UST. Geralmente as pessoas vão encontrar de forma mais fácil a USDC. Sim. Porque quando a gente pensa em Tether, o grande ponto é, para cada stablecoin que foi emitida, geralmente você vai ter que ter uma reserva em dólar equivalente àquilo para você ficar pareado. O Tether, boa parte da grana que ele tem, ele não investe em títulos easy. Né? Por exemplo, eu quero estar pareado ao dólar, eu vou investir em um bond americano, que é um título do governo, eu vou ficar mais tranquilo.
Às vezes ele pode investir até em junk bonds, então em títulos de renda fixa mais arrojados. E aí não faz sentido. Porque enquanto está entrando grana e tendo demanda para stablecoin, tá legal. Mas se tiver uma retirada grande disso, pode ser ruim. Então o Tether é um pouco duvidoso. O que eu mais prefiro e mais utilizo é o USDC, que é o USDC Coin. Que a gente Esses chama game esse- coins, muita gente fala, né, do game. Sabe por que que eu sei que esses jogos são em alta? Porque o filho da minha amiga, ele joga aquele Roblox. E todo dia ele liga pra ela e fala: Ai, posso comprar mais um pra ter o meu bonequinho, pra não sei o quê? E é todo Uhum. dia. Eu falei: Olha, esse negócio aí tá dando um dinheiro, viu? Porque, olha, a criançada tá lá. O que você acha de game coins, que muita gente tá falando? Assim, eu acho que tem uma vida muito menor, uma vida útil muito menor do que os outros projetos, né? Quando a gente pensa em Axie Infinity, por exemplo, ano passado foi um sucesso. Muita gente largou o trabalho porque ganhava 5, 7 mil reais por mês com aquilo. Renda extra, né? Fez até Mas renda foi extra. por pouquíssimo tempo. Porque hoje já tá pagando muito menos. Muitas pessoas que tinham escolas para Axie Infinity e tal, não tá rentável mais esse negócio. Então, o grande ponto é, quando você investe no DeFi, nas finanças descentralizadas, você tem algo que já existe há centenas de milhares de anos, que é questão de empréstimo para lá e para cá e afins. Quando a gente pensa em games, a gente tem que pensar que a pessoa ela vai ter que ter... É uma renda ativa, né? Ela tem que estar ali jogando para conseguir ter a grana. Diferente da renda passiva que a gente consegue ter por meio do DeFi, que, cara, você não tem que estar ativamente ali. Você monta a piscina, você monta a estratégia, ele vai gerar os recursos para você. Então, essa questão do GameFi, de game coins e afins, eu particularmente não gosto de me expor, porque tem uma vida útil muito pequena. Eu já vi Sim, muito... pode enjoar, né? Pode vir outro jogo, de repente muda, né? E pode ter muito scam também, né? Que são aqueles projetos que parecem que é legal, que vai render muito bem, e no fim do dia não é. A gente teve o Squid Game lá, que, poxa, caiu 99% em um dia. O Bomb Crypto, que era super famoso, não foi pra frente. Bomb Cars, tipo, são muitos projetos que nascem, mas e a utilidade mesmo? A gente vê pouco disso. Então, não é algo que eu praticamente tô tão inserido. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica jogando joguinho também. Já joguei no Eu já tô de passado. olho no Katoshi aqui, viu? Tô de Hã? olho já. Não, Ele tá eu falando, eu tô de concordo. olho. O que o Rodolfo tá falando Não, é muito só pra você entender, o importante. Katoshi é o nosso filmmaker, editor, Sei. mas eu vejo que ele gosta desses joguinhos. Uhum. Então, menino de ouro, se eu ver que você tá na hora de gravar lá, ó, eu já vou ficar atenta se não é esses jogos aí. E é importante o que o Rodolfo falou. Qual é o projeto? Qual é a utilidade desse projeto? Ele tem futuro? Porque, por exemplo, Bitcoin é um projeto validado. Ele é uma moeda já, né? Como o dólar, como o real. Ou seja, se amanhã der um problemão no mundo, o Bitcoin pode ser a solução, né? Então, assim, ele é escasso, tem 21 milhões de moedas, isso é muito positivo. É uma moeda validada que eu posso trocar com o Rodolfo. Ah, eu quero comprar esse boné que o Rodolfo, aliás, me deu de presente aqui, ó. Vou mostrar aqui do Vamos Pra Bolsa. Eu também ganhei. Eu poderia o quê? Rodolfo, eu vou te dar um Bitcoin e você me dá o boné. Então, Show! ou seja, Vou trazer uma caixa de boné pra você. ela existe o quê? Ela tem utilidade, né? É que a gente tá brincando que o Bitcoin hoje vale 40 mil dólares, né? Então o boné, logicamente, não vale 40 mil dólares. Mas ele tem uma validade. Agora, existem algumas outras criptomoedas, até quero perguntar isso pra você, que não tem explicação, não tem projeto. O que você acha desses meme coin, dessas moedas que vieram, por exemplo, Dogecoin? O que eu recebo de gente me mandando mensagem. Eu gosto da Shiba, eu gosto da Dogecoin. Shiba é demais, né? O que você acha dessas moedas, Rodolfo? Cara, assim, elas cresceram muito pelo senso de comunidade. Atraíram muitas pessoas com o senso comum de que ela iria crescer e com isso conseguiu apreciar. Mas eu fujo disso. Assim como eu fujo daquelas empresas da bolsa que a galera é sócio torcedor, né? Tem gente que, por exemplo, veste a camisa da Oi. Cara, E dá briga, viu? Se você falar, tem Dá. empresa que a gente fala aqui que dá uma briga, meu Deus do via, céu. via varejo. Via. Tem a galera que veste a camisa mesmo. Você fala o contrário, não é assim não. Via é top. Tipo, a gente tem que tomar cuidado com esses vieses, né? As pessoas, elas se esquecem muito que elas são muito humanas e olham muito para essas questões comportamentais e elas olham muitas vezes pouco para técnica. Ou elas olham muito para técnica e se esquecem dos vieses comportamentais, né? Porque isso é muito do viés de confirmação. Ah, eu invisto em Via Varejo, eu só quero ouvir notícias boas para Via Varejo. Tudo aquilo que é ruim para Via Varejo eu não vou ouvir. Só que, na verdade, você como investidor tem que ouvir os dois lados, porque você vai ponderar e você vai ajustando as suas teses. Eu mesmo, no passado, já investi em Cielo, por Sim. exemplo. Era uma empresa que, poxa, quem via ali 2017, 2018, valia R$ 30 a ação. Baita empresa. Banco do Brasil e Bradesco por trás, será que ia acabar? Onde eu ia comprar as coisas tinha uma Cielo.
Cara, comprei a R$8 Cielo. Só que eu fui entender mais o mercado de adquirência, fui olhar para PagSeguro, fui olhar para Stono, fui olhar para SafraPay, quantas Ela foi adquirentes que perdendo surgiram, espaço, né? e ela foi perdendo market share, ela foi perdendo receita, ela foi perdendo lucratividade, e aí você vê que, poxa, houve uma mudança de fundamento. Ela perdeu o valor em bolsa por mudança de fundamento. Não foi por um cenário, por um estresse da bolsa, né? Que às vezes acontece com a Itaúsa cai, mas, poxa, ela perdeu lucratividade? Não. Agora, Cielo aconteceu aquilo. E aí eu vendi a minha posição em Cielo em 6 e pouco, 5. Em 5 e pouco, 6. E eu assumi esse prejuízo. E hoje tá 3, né, eu acho. Então, que bom que eu fiz isso. Já pensou Sim. falando, não vou vender, eu só vendo no lucro, já Eu tô ouviu pensando isso? aqui numa Ou no ação 0 a que 0. Não, vou tem- esperar zerar, porque daí eu vendo. Porque eu tenho Mas uma olha o ação aqui que problema. eu tô torcendo aqui. Tem uma ação que você também tem, que eu Ah sei. lá. Que a gente conversa todo dia. Será que vai? Não vai? Eu já não sei, viu? Eu tô E o com problema é o medo. cara ficar naquele negócio, vou esperar zerar. Enquanto não zerar, eu não saio. Só que aí foi o que o Rodolfo falou, ele tinha Cielo a 8, vendeu a 6, a ação foi parar em 3. E honestamente, eu particularmente acho que não volta para 8. Porque ela tinha uma lucratividade, foi o que o Rodolfo falou, lá em cima e caiu muito. E para ela conseguir aumentar de novo nos patamares que ela tinha, né, Rodolfo? Sim. Eu não sei, é tanto concorrente hoje que é muito difícil para ela. E a mesma coisa via varejo, né, Rodolfo? Sim. A gente chega às vezes e fala assim, pô, Shopee tá aí, você tem a AliExpress, você tem Mercado Livre. Ah, Cara, Amazon. players internacionais invadiram o mercado e a tecnologia propiciou isso. Antigamente, a senhorinha ela descia ali no bairro da casa dela e comprava uma geladeira, fazia em 10 boletos o Casas Bahia. Só que hoje, cara, todo mundo tem acesso à internet, até senhor de idade tá no WhatsApp, aqui tá comprando na internet. E aí você tem Shopee fazendo um trabalho legal aqui no Brasil, você tem Mercado Livre, enfim. Para essas empresas, pegou muito, né? Isso vai o quê? Vai bater na lucratividade, vai bater na cotação da bolsa. Então é o que o Rodolfo tá falando. Não só em criptomoeda, como ações, tudo a gente tem que analisar o cenário e entender o que você tá fazendo, né? Não adianta, porque o João falou que é bom, a Maria falou que é bom. Você vai atrás e você não entende o contexto disso, é muito perigoso, né, Rodolfo? Com certeza, acho que a gente tem que estudar. A galera quer muito resultado rápido, né? É, Quer não dá. aquela diquinha, não, quero ouvir que o podcast pra ver aquela diquinha que vai me dar muito resultado. E não é Depende, assim. não é pra copiar. A gente sempre fala, não copie carteira, porque carteira é individual, depende Sim. do seu perfil, depende da sua estratégia, depende do que você tá disposto a correr risco ou não tá. Então a gente tem, cada um tem sua estratégia. Pode mudar a estratégia, Sim, mas aí você tem que ter a sua carteira. Porque eu, por exemplo, Carol, eu mudo a minha estratégia, mas eu sei exatamente por que eu tô mudando. E tem gente que não sabe, a pessoa vai mudando, vai copiando, e eu já vi isso acontecer. A pessoa vai lá e copia a carteira da pessoa. Então, cuidado, pessoal. Agora, para finalizar, o que eu acho importante, que tem muita gente que me pergunta também, criptomoedas do metaverso. Essa você não vai fugir, Rô. Quais criptos que estão ligadas ao metaverso que você acha bacana estudar? eu vou trazer algo diferente do que as pessoas já ouviram, que para quem não sabe, para criptomoedas também tem índices. Então, no mercado tradicional, a gente tem ETFs, né? Então, poxa, eu quero investir nas 500 maiores ações americanas, tem o S&P 500 para isso, e aí eu tenho IVB11 aqui, ou mesmo VO lá fora, ou SPY. Se eu quero investir nas maiores empresas do Brasil, eu tenho o índice Bovespa, que vai ter o ETF BOVA11, certo? No mercado cripto, a gente tem um índice muito legal chamado MVI, que é o Metaverse Index. Então, ele vai trazer muitas criptomoedas, muitos tokens que estão atrelados a isso, ao metaverso, como a Decentraland, que é a Mana, tem a Audios, que é voltada à questão de músicas, tem a questão da Haribo, que é um dos maiores marketplaces de NFTs que está lá dentro também. Então, assim, eu não sei qual vai ser o ganhador do metaverso, qual vai ser o token ganhador. Mas se eu investir numa cesta que tem essa ideia e ele der certo, eu vou ganhar com isso. Então, eu invisto por meio desse token MVI. Só que o grande ponto é, você vai numa corretora tradicional, não tem esse token. Não tem esse token. Você vai ter que ter a sua criptomoeda e usar o DeFi para isso. Que você vai ter que usar uma corretora descentralizada para ter acesso a esse índice. Então, para mim, é a maneira mais tranquila de estar exposto a isso de uma forma genérica. Mas, caso contrário, caso a pessoa queira comprar de forma individual, aí tem que achar ali os tokens. Mas eu, particularmente, prefiro não me arriscar direto nos tokens, porque até esse MVI, ele tem o Axie Infinity lá dentro. Só que ele vai se ajustando com o tempo. Se ele está Tem perdendo um gestor espaço, ali, que vai aumentando ou diminuindo. ele filtra, igual a Ibovespa, ele filtra por market cap daqueles projetos. Eles estão lá dentro e tem o tamanho de mercado. Ele está ganhando mais tamanho de mercado, ele vai ter uma proporção maior. Ele está perdendo o valor de mercado, ele tende a sair.
É igual no Ah, sim, você acompanha o índice. Tá. Isso. Então, ele não tem uma gestão ativa, mas de tempos em tempos esse índice ele é reajustado pelo tamanho que esses tokens Você se expõe em vários índices ao mesmo tempo, né? Isso aí. Então, em vez de você estar só no Ibovespa ou só no S&P 500, você vai, você vai comprar uma cesta de índices. É isso Interessante. Antes da gente ir pro ping-pong, Carol, eu queria a opinião do Rodolfo de algumas moedas que foram muito faladas em 2021. Por exemplo, nós falamos aqui da Cardano Sim. e da Solana. Sim. O que acontece com essas moedas e se você acha, ou nossa, elas já subiram muito, ou elas têm potencial para continuar subindo, na sua opinião? O projeto está sustentável, digamos. Cardano eu não invisto. E pensa comigo, o que você consegue usar da Cardano? Além de comprar o token. O que do DeFi você consegue usar na Cardano? Que solução você tem ali para, de fato, usar a Cardano? Porque eles falam que vão entregar muita coisa, mas o que eles entregam de verdade? Esse ano eles falaram, né, que vão ter, né, vai passar pela Alonso Blue, Alonso Purple, Alonso, né, e estão prometendo, estão falando aí que vão, inclusive a Cardano foi uma moeda que caiu muito, aí saiu uma notícia do CEO, do Charles, eu não sei falar o sobrenome dele, que é um pouco difícil, e aí ela deu uma subida, né? Então muita gente, o ano passado acho que muita gente entrou num projeto aí da Foi uma da das Cardano. moedas mais faladas, né, Rodolfo? Chegou em $3 ano passado, agora tá abaixo de $1, né? Mas o grande ponto é, quando tá subindo, ninguém quer saber por que tá subindo. Quer comprar e surfar onda, não é? Uhum. Agora, quando cai, aí a galera já começa a se preocupar. Só Então, que você acha que o que subiu, o que voltou, não tem mais... Não, assim, tudo é hype no mercado cripto. Às vezes o mercado cripto ele vai olhar para alguma coisa, por exemplo, teve um momento que tudo que era DeFi subiu bastante. Teve outro momento que tudo que era metaverso subiu bastante. Teve um outro momento que tudo que era GameFi subiu bastante. Então, pode ser que nós temos ali tendências que elas podem ser de curto prazo. O projeto ele vai conseguir permanecer bom se ele conseguir entregar. O que Cardano entrega hoje de útil para o investidor? Nada. Não entrega. E a Solana? Já a Solana, a Solana já diferente. falam que a Solana pode ser aquele cara do banco de reservas para caso a Ethereum não dê certo, né? Isso aí. Ou seja, Ethereum 2.0 não vingou, que é o que a gente está falando, uma melhoria no Ethereum. Vamos conseguir melhorar a entrega, a velocidade, né? melhorar as taxas. Caso isso não dê certo, você teria a Solana ali e até a Avalanche Isso. no banco de reservas. O que você acha? Então, eu particularmente prefiro a Polygon, porque a Polygon é uma rede de segunda camada da Ethereum. Então, muita coisa que você faz no ecossistema da Ethereum, você consegue fazer pela Polygon, porque eles se conversam entre si. Quando você usa a Solana, ela tem um ecossistema próprio. Quando você usa a Phantom, um ecossistema próprio. Quando você usa a Avax, um ecossistema próprio. Então, o que acontece muito no mercado cripto é isso. Você tem as criptomoedas em uma certa rede e você quer mantê-la ali. Se você mudar para outras redes completamente diferentes, você perde essa comunicação entre elas. Então, a Solana eu vejo sim como interessante, ela consegue entregar mais, ela consegue ser muito mais rápida, as taxas são bem menores, só que ela está tendo que criar muita coisa do seu próprio ecossistema. Eu, particularmente, prefiro a Polygon porque ela já consegue aproveitar o que o irmão mais velho, que é o Ethereum, conseguiu. E a liquidez de Polygon, digamos assim, o market cap, já está páreo ali com Solana, com Avalanche? Sim, eles estão próximos. Ah, Eles então estão tá. próximos. Então é uma moeda que também já tem uma liquidez legal e tal. Eles estão ali no top 20. Então Legal. no fim do dia, é você utilizar. Não adianta só você olhar pro token, Phantom, vou comprar. Avalanche, vou comprar. Aconteceu muito isso, eu acho, né, Rodolfo? Muito. Cara, o pessoal falava muito. mana. Às vezes o cara nem sabia o que era aquilo. Por exemplo, sei lá, a XS, né? O pessoal falava, vou nessa, tá subindo, cara. O cara não acha que um dia tudo que subiu pode cair, né? Então, assim, cara, subiu 1000%, nada impede que caia 1000%, né? Ainda mais em cripto, Cuidado. né? Que é um mercado volátil, né? Agora, Rodolfo, tem um quadro aqui, chama Ping Pong, não sei se você já assistiu, Já. que a gente pergunta, né? Você tem que falar A ou B, não pode fugir, a Carol vai apresentar. E antes, né, quem patrocina o nosso Momento Toro é a corretora de investimentos que eu e a Carol a gente investe aqui no Brasil, que é a corretora Toro Investimentos. E detalhe, meus amigos, se você não pegou o começo do podcast, tá rolando um sorteio que eu e a Carol estamos patrocinando. Então, se você quer ganhar R$50 em ações, tá certo? O ganhador, né, ele tem que ter a conta na Toro, tá certo? E aí, o cara ganhou. O sorteio vai acontecer no Instagram Irmãos Dias Podcast. Então, vai lá, segue o Já Irmãos Dias segue, Podcast, né? tá certo? E aí, meu amigo, é o seguinte, você vai ser avisado, tá certo? Coloca aqui embaixo no comentário, eu quero participar, tá certo? Você já vai estar participando automaticamente. Coloca, eu quero participar nos comentários.
curte o vídeo, porque precisa seguir essa regrinha. Dá aquele Comentário, curtida, eu né? quero Não custa participar. nada, hein, gente? eu quero participar e curte aqui o vídeo de hoje com o Rodolfo, tá certo? Que automaticamente você já vai estar participando e o ganhador nós vamos entrar em contato. Agora, você tem conta na Toro? Maravilha. Se você não tem conta na Toro, clica aqui embaixo, no link aqui embaixo, abre tua conta, tá certo? Já deixa aberta e aí você ganhou. Nós vamos depositar esse dinheiro na tua conta, tá certo? Começa a investir Agora, já. se você quer ganhar as tão faladas planilhas que nós temos aqui de rebalanceamento de carteira, que é toda automatizada, se você quer ganhar uma planilha de organização financeira, meu amigo, abre tua conta, investe ao menos R$1, tá certo? Em qualquer produto da Toro, que vai chegar automaticamente no seu e-mail. E aí também, meu amigo, você já tá com a conta aberta, já investiu ao menos R$1, ganhou tuas planilhas, ainda pode ganhar R$50 no sorteio, né, Carol? Tá aí, ó, link tá na descrição, viu, criaturinha? Não inventa desculpa, vai lá, é gratuito. Abre a sua conta e R$50 no bolso pra investir, maravilha. Quem investe futuro agradece. Agora não vai fugir, porque aqui a gente pega o peixe, o Rodolfo sabe, a gente não deixa o pessoal fugir, a gente tranca a porta. Momento ping-pong, vamos lá. Rodolfo, DeFi ou FIIs? Nossa, hein? A gente aqui pega O roteirista aqui é triste, você conhece ele. Pensando no futuro, DeFi, Ethereum ou Solana? Ethereum, Cardano ou Polkadot? Polkadot. USDT ou Pax Gold, que é ouro? Atrelada a ouro. Não curto muito os dois, mas se fosse escolher um, iria de Pax Gold. Empréstimos banco ou DeFi? Com certeza DeFi. Comprar dólar em moeda, fiat ou stablecoin? Stablecoin. NFTs ou DeFi? DeFi. Gamecoins ou altcoins? Altcoins. Metaverso é uma realidade ou é moda? Acho que moda. FIIs ou ações? Fiz. Olha lá, Rodolfo não foge. A gente aqui gosta de gente que não foge. Gente, que bacana esse bate-papo. Eu aprendi muito. Acho que assim, né? Esclareceu muitas coisas sobre criptomoeda, DeFi, todas essas questões que vocês têm aqui. Rodolfo, eu queria muito te agradecer. Você é extremamente inteligente, ensina de uma forma extremamente descomplicada. Foi muito prazer. Eu quero agradecer o meu boné, porque o André adora boné, senão ele vai pegar o meu. Ó, já ganhei o meu bonézito aqui, ó, pra ir pra praia quando eu for, que eu uso bastante. Queria te agradecer, Rô, por você estar aqui hoje. É um prazer imenso te receber aqui com a gente. Valeu, Carol. Foi ótimo o papo, André. Valeu aí, ótimas ponderações e que a gente possa fazer muitas coisas aí juntos pra ajudar a galera, né? E que eles possam realmente voar, como você sempre coloca lá, né? Voa Brasil. Eu acho que sem conhecimento não dá pra voar. Então tem que, de fato, estar antenado aqui. Sempre ouço os podcasts de vocês. Muitas pessoas ótimas vieram aqui. As meninas do Zicrypto, Bax, alguns amigos, enfim, vieram aqui. Eu gosto de fazer isso quando tô treinando, né? Porque eu consigo focar bastante. Mas, enfim, muito fera o trabalho e estimo ainda muito mais sucesso pra vocês. E principalmente pra você, Carol, pra que mais mulheres possam vir pra Bolsa, né? E Com ter essa certeza. consciência financeira aí. Com Legal, certeza. Deixa o Rodolfo, Rodolfo deixar as redes. No Boa. Instagram, vamos pra Bolsa. No... YouTube também vamos pra Bolsa. Então, tá Vamos fácil. colocar aqui. Aqui embaixo você vai encontrar as redes para você encontrar o Rodolfo nas redes dele, canal do YouTube e Instagram. Então aqui embaixo você tem todas as informações do Rodolfo. Obrigado por você estar acompanhando a gente. Não esquece de participar do sorteio, seguir as regrinhas. As regrinhas vão estar aqui embaixo, também na descrição. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Comenta, manda sua pergunta. Se você tem dúvidas para mandar pro Rodolfo, manda aqui embaixo no comentário que nós vamos mandar pro Rodolfo. O Rodolfo responde, a gente responde Passa o você. WhatsApp do Rodolfo. Se você quer entender mais sobre as piscinas, manda aqui pra gente ou vai lá nas mídias do Rodolfo também, que ele vai te responder, tá certo? Mais uma vez, obrigado e estamos aqui sempre contigo. Gente, obrigada por estarem aqui, pela confiança. Eu sempre falo, voa Brasil. Até o próximo episódio. Um beijo de luz pra vocês.